Hoje é dia de falar dos lançamentos da Nike em 2021 e para isso trouxemos uma convidada que entende muito dos tênis da marca. Venha com a gente descobrir qual tênis da Nike é mais indicado para você, mas é claro, logo após a vinheta. Está começando a nossa live muito especial. Boa noite a todos, boa noite, Val. Boa noite, Dudu. Mas antes da gente começar a falar da nossa convidada e também dos tênis da Nike, eu queria saber do Rodrigo. Rodrigo, boa noite. Hoje é dia do quê? Tem aniversariante? Boa noite, Edu. Boa noite, Val. Boa noite a todos aí que nos assistem. Hoje, dia 21 de março de 2021. Galera, acabou o verão, já estamos no outono. Aí, dia 21 é o primeiro dia do signo de Áries, tá? Por que eu tô falando isso? Porque hoje é Dia Internacional da Astrologia. Então, parabéns para você que é astrólogo, parabéns que você é astróloga. Hoje também é Dia Internacional contra a Discriminação Racial, uma data criada pela ONU para ressaltar a importância, né, da luta contra a discriminação racial. E hoje também é Dia Internacional da Síndrome de Down, tá? Uma data criada pela Unesco. A data foi escolhida porque, né, no formato americano, né, se coloca o mês antes do dia. Então, 3/21, tá, é uma alusão à trissomia do cromossomo 21, que é a alteração genética que gera a síndrome de Down. Tá? E como alguns aniversariantes famosos aqui, tá, hoje é aniversário dos atores americanos Gary Oldman e Matthew Broderick, né, o nosso querido Ferris Bueller. Também é aniversário do ex-jogador de futebol Ronaldo de Assis Moreira, também conhecido como Ronaldinho Gaúcho, está fazendo 41 anos. E também hoje é um aniversário de uma pessoa muito importante, que não fosse um acidente trágico, naquele 1º de maio de 1994, estaria fazendo 61 anos, o Ayrton Senna da Silva, nosso Ayrton Senna. E hoje nós temos uma convidada especial, como já dissemos. Hoje estamos aqui com a Fabi Secom, ela é Kim, especialista em Nike. A gente vai falar sobre Infinity Run 2 e também Invincible. Boa noite, Fabi, tudo bem? E já diga o que o Ekin faz. Bom, o Ekin, ele é a pessoa dentro da Nike que é o especialista de produtos. Então, a gente que entende, a gente recebe os lançamentos e entende o que melhorou de um produto para o outro, quais foram as diferenças. A gente traduz e leva para vocês o que vocês pediram para que os produtos melhorassem, basicamente. Ekin é Nike o contrário, né? Ou seja, Exato. Você sabe tanto, você sabe de frente para trás, de trás para frente, é isso? É bem essa a teoria do nome. Você tem que saber da Nike de trás para frente, de frente para trás. Então, a gente tem que saber desde a história de um produto, a história de uma tecnologia, do porquê que ela foi criada, do porquê que ela está nesse tênis, o que mudou para esse tênis chegar em tantas versões. A gente que fica responsável em passar isso para vocês. Que legal. Fabi, o assunto hoje é Infinity Run 2 e também o Zoom X Invincible, 2 lançamentos 2021, 2 modelos recentes. Mas eu acho que a gente tem que contar um pouquinho da história, né, que começa em 2020. Como que é essa jornada aí da Nike? Como é que surgiu essa história dos corredores? Conta aí pra gente um pouquinho. Na verdade, esses tênis, eles surgiram com o propósito da Nike de reduzir as lesões dos corredores, né? Foi daí que surgiu. A Nike começou, foi em 2019, né? A Nike começou a fazer testes, porque muitos corredores, a Nike fazia vários tênis para 1 zilhão de especificações, mas sempre os corredores tinham algumas lesões. Entende-se por lesão o corredor que ele se machuca, ele sente dores no treino, e ele fica 3 dias ou mais sem poder praticar o esporte. E a Nike não estava, né, os tênis tinham amortecimento, mas isso não era um estudo, então não era uma coisa que ajudava a reduzir, só ajudava assim na hora da corrida mesmo. E a Nike começou a fazer esse estudo, ficou meses e meses fazendo estudos com 226 pessoas, tanto homens e mulheres, para entender, comparando os seus produtos. E aí foi daí que surgiu a primeira versão, né, que deu início a essa família que vai crescer bastante ainda, que foi o React Infinity Run, na sua primeira versão, que através desses estudos, a Nike comparando, vendo mulheres usando, homens usando, eles estavam comparando com outro lançamento que a gente já tinha, que era o Structure 22. A Nike começou a, enfim, fazer vários estudos, e foi daí que surgiu essa família, né? Essa família não, né? Esses tênis para ajudar a reduzir
lesões dos corredores. E aí agora a gente já está desenvolvendo, estamos na segunda versão, a gente já trouxe uma nova, que é o Zoom X Invincible, mas foi uma história que começou de lá de trás e que vem sendo ainda um estudo que não parou, né? Agora, para lançar a segunda versão, tiveram novos estudos de novo, é um estudo que não para, que está continuando. Rodrigo, manda sua pergunta para a Fabi. Eu acho que a gente tem que começar logo de cara pelo lançamento que fez mais barulho. É o tênis que as pessoas mais perguntam para a gente da Nike, que é o Zoom X Invincible. Eu queria que a Fabi explicasse para a gente, assim, basicamente, qual é o conceito do Invincible, né, para qual corredor ele se destina, né, e quais são as tecnologias, quais são os benefícios que ele vai trazer para os corredores aí que estão muito curiosos, né, para testar esse novo modelo. Bom, na verdade, o propósito desses 2 tênis que foram lançados é voltado exatamente como eu falei, no amortecimento e reduzir a lesão dos corredores. O que diferencia os dois é para quem ele se destina, o tipo de corredor que ele se destina. O Zoom X Invincible Run, que é esse modelo aqui, não sei se está fazendo luz para vocês, mas que é esse modelo aqui, ele é um corredor, ele é voltado para um corredor mais experiente. Ele tem a sua entressola feita de Zoom X, que é a nossa espuma com mais retorno de energia, mais responsiva que a gente tem dentro da Nike até hoje. Então, ele tem essa base larga, vocês podem ver aqui, ele tem a sola larga, ele tem bastante uma espuma alta, e ele te dá esse amortecimento, ele é para te manter confortável e saudável correndo, só que por ele ter esse Zoom X na sua entressola, então a sua entressola é inteira feita de Zoom X, por ele ter esse Zoom X na sua entressola, ele se torna um tênis muito mais responsivo, então ele volta para aquele corredor que ele tem essa exigência no seu treino. A gente fala que ele é aquele... A diferença, eu vou acabar entrando um pouco no outro, mas a diferença, assim, do que difere para eles é o Invincible, ele é para aquele corredor que gosta de cada dia se pressionar um pouco mais, de ter cada dia um desafio novo, exatamente por ter essa responsividade que te empurra para frente, né, que faz você ter essa energia para a próxima passada, que você se torne mais rápido. Ele é voltado mais para aquele corredor que gosta de bater os seus recordes ali. Pode, né, a gente tem os tênis voltados para prova, treinos de prova, que a gente acaba entrando na família Zoom, mas esse é aquele tênis para te manter saudável até a linha de chegada de uma maratona, por exemplo, entendeu? Que serve para longas corridas, então ele é um tênis que é super durável, que aguenta bastante, que você pode até fazer meia maratona, correr, né, porque ele aguenta, ele tem tecnologia para isso, mas ele é voltado para aquele corredor mais dedicado, assim, que tem essa rotina de treino. Eu vou pedir para você que está assistindo a gente compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito os seus amigos, os seus colegas e colegas que fã de Nike. E já compartilha. Exatamente, compartilha, joga lá no grupo de WhatsApp lá dos seus amigos corredores, que tenho certeza que vai ajudar na escolha do próximo tênis da Nike. Val, eu ia perguntar o seguinte: corredores com sobrepeso, porque os corredores associam muito você ter um amortecimento com sobrepeso, né? Então, assim, eu estou um pouquinho acima do peso, isso é muito comum agora na pandemia, o pessoal deu uma leve engordada, e aí já quer um tênis com mais amortecimento. Então, muitos corredores perguntaram para a gente sobre isso. Existe essa combinação, Fabi, de sobrepeso porque quando você fala conforto, né? Você busca conforto, quem está com sobrepeso normalmente procura conforto. Esse tênis, os 2 lançamentos, tanto um quanto o outro, os 2 eles têm eles são extremamente confortáveis mesmo. Na pesquisa, nos testes que foram feitos, a gente só recebia mensagens e o retorno, o feedback das pessoas que estavam testando, falando, você nem sente que você está correndo, parece que você está correndo assim nas nuvens. E é essa sensação mesmo que te dá. Então, para pessoas, nesse caso mesmo que você falou, a pandemia, todo mundo está no mesmo barco,
vai ser o tênis ideal, assim, porque ele vai te ajudar a, se você quiser ser um pouco mais rápido, ele vai te dar essa responsividade para você ser mais rápido, e ele vai te dar essa estabilidade e conforto para que você se sinta seguro correndo. Então, o tênis, né, a parte superior, feita de Flyknit, te dá essa estabilidade do seu pé dentro do tênis para você se sentir estável e confortável. Então, para pessoas com sobrepeso, esse é um tênis ideal, assim. Não só, logicamente, eles, mas é o tênis ideal, porque eles não vão sentir o tênis no pé e vão ficar aí mais motivados para correr. Fabi, o Rodrigo, ele colocou ano passado o Infinity Run como o melhor tênis do ano para ele. Né? Acredito! E a gente agora está na segunda edição, né, do Infinity Run, e tiveram algumas mudanças. Quais são as mudanças assim que a gente poderia apontar que deixaram o tênis diferente? E lembrando que a gente tem o review dos 2 tênis já aqui no canal. Para quem ainda não assistiu, dá para dar uma olhada lá no review, mas eu queria ouvir da Fabi sobre as diferenças do Infinity Run 2. Bom, o Infinity Run, a primeira versão foi um sucesso, exatamente como você falou, eu amo esse tênis também, ele foi um sucesso para todo mundo. Eu tenho os 2 modelos aqui para mostrar para vocês. O Infinity Run, a primeira versão, já foi um sucesso, como eu falei. Ele tá aqui, vocês podem reparar, ó, mostrando. Ele tem a parte superior toda feita em Flyknit, que ele é bem respirável, quem usou sabe. E para as mudanças principais que a gente teve para o Infinity Run 2, tudo que já tinha sido falado de bom da primeira versão foi potencializado para a segunda versão, para o segundo modelo. A gente teve o cabedal, ele foi refeito, na verdade. Na primeira versão, a gente só tinha o cabedal e a parte superior feita de Flyknit. Agora, no Infinity Run 2, a gente voltou com a tecnologia Flyware, que ajuda também a manter o pé seguro dentro do tênis. Ajuda na respirabilidade que você tem, para não ficar o pé, né, quente, e isso ajuda a manter o seu pé lá dentro firme. Ele tem a língua. No primeiro modelo a gente não tinha, era uma parte contínua única. Aqui no segundo modelo, vou mostrar para vocês. A gente tem a língua, que é alcochoada, então ela ajuda também a manter o seu pé confortável. A gente teve reforçado aqui no tornozelo com mais espuma, que ajuda a manter o seu pé dentro do tênis estável também. A gente, na primeira versão, a gente não tem, vocês podem reparar, a gente não tem esse acolchoamento aqui no calcanhar. E aí, as coisas básicas, né? Então, a gente tem mais espuma na segunda versão, ou a sola continua, né? A base continua bastante larga para te manter mais estável. Então, são algumas mudanças que aparentemente são pequenas, mas fazem a diferença, né? Esse acolchoamento no tornozelo faz muita diferença. Muita gente, às vezes, fala que machuca, pode machucar enquanto você tá correndo, né? Fazer aqueles machucadinhos. E isso, assim, não tem. Eu já usei esse tênis e, assim, não tem mesmo. Você sente bem o seu tornozelo bem preso e o seu pé bem preso de uma forma confortável. Isso tinha na primeira versão também, mas agora tem um conforto ainda maior, assim. Seu pé fica preso de um jeito gostoso dentro do tênis, digamos assim. Eu acho que a atualização foi muito boa. Eu senti esse conforto. Eu acho que tanto a questão do arco, apesar da entressola e solado não terem mudado, eu acho que ficou mais confortável, e esse acolchoamento no colarinho eu achei que ficou muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar com o Infinity e depois, numa segunda parte, que a gente passa para o Invincible. Vamos concentrar tudo no Infinity, tá? Rodrigo, faz a sua pergunta sobre Infinity Run, depois a Val faz, depois a gente troca para Invincible. Beleza. Uma coisa que eu notei no Infinity, e é algo que para mim é muito importante, eu sei que também é importante para alguns corredores, é a questão de estabilidade. Porque existem hoje muitos modelos que investem bastante em amortecimento. A gente sabe que amortecimento é uma coisa que os corredores procuram bastante, só que amortecimento sem estabilidade acaba se tornando incômodo, sobretudo para corridas mais longas, treinos mais longos, onde você fica mais cansado. E quando a gente fala de estabilidade, os corredores já começam a pensar se o tênis tem algum tipo de recurso voltado para a pisada pronada, se a pisada supinada, se a pisada neutra. Queria que tu dissesse para a gente se o Infinity, isso também pode se estender ao Invincible, se ele
tem algum objetivo de pisada de corredor, se ele é voltado para uma pisada neutra, pisada pronada, pisada supinada, ou se ele engloba todos os tipos de pisada. Então, na verdade, essa explicação vem até um pouquinho lá de trás. Os testes que foram feitos, que eu falei para vocês, que eles estão feitos estão sendo feitos desde 2019, eles foram feitos comparados com tênis da mesma categoria. Que tênis era esse? Era o Structure 22. E por que foi feita essa comparação com o Structure 22, né? Tem tantos tênis dentro da Nike, por que exatamente esse tênis que foi comparado? Bom, o Structure 22, ele é o tênis tradicional da Nike para controle de movimento, então ele é recomendado para essa corrida, né, a pisada pronada, ele tem isso. E a comparação foi feita com esse tênis justamente para entender até que ponto um tênis com uma pisada específica realmente ajudava a reduzir lesões, porque a gente sabe que a pisada é super importante, mas até que ponto isso ajudava a reduzir lesões mesmo, a manter o corredor seguro, especificando isso ou não. Então, dentro desses testes, eles viram que não teve nenhum dado muito considerável que explicava isso, que mostrava que você recomendando um tênis, por exemplo, como o Structure 22, que é, né, pronado, se isso realmente muda, se ajuda nas lesões, e esses dados não tiveram mudança, assim. Então, o Infinity, ele veio justamente... ele é recomendado para reduzir lesões, não tem um tipo específico de pisada. O posicionamento que a Nike adotou a partir desses estudos em relação a isso se você, corredor, quer realmente um tênis muito específico para o seu tipo de pisada, a gente recomenda que você procure um médico, porque envolve muita questão, envolve a sua musculatura, a sua flexibilidade, o seu tipo de pé, joelho, enfim, envolve muito mais, umas questões muito mais médicas, que vai além da Nike te falar uma coisa dessas, assim, de falar o que você pode ou não, qual tênis é melhor ou não. Lógico que a gente tem tênis ainda que tem essa especificação, o Structure, por exemplo, ele é um deles, é um tênis tradicional, mas para esse novo lançamento, a Nike não especificou o tipo de pisada, tanto, como você mesmo falou, tanto para Invincible, tanto para React Infinity 2, não foi especificado. Lógico, ele é aquele tênis justamente para te dar amortecimento em qualquer momento. Seja o tipo de pisada que você for, a estabilidade, a base larga dele foi projetada justamente para ajudar todos, assim, a englobar todo mundo, assim. Ô, Fabi, a Nike voltou a usar os cabos Flywire no ajuste, né? Como funciona essa tecnologia? Bom, na verdade, é uma tecnologia que ela ajuda ela ajuda a manter o pé mais seguro dentro do tênis, assim. Então, ela é uma tecnologia feita com nylon que exatamente ajuda na parte superior do calçado, né? Que ela, exatamente combinada com o Flyknit, ela consegue entregar aquilo que o corredor precisa, né? Que ele quer, que é uma tecnologia que te proporcione respirabilidade, com conforto e segurança. Então, essas duas tecnologias, o nylon ali mantendo o seu pé de uma forma confortável e segura, ele auxilia na respirabilidade e conforto, dando essa sensação de abraçar o seu pé mesmo, assim, sabe? De você, aquela sensação de meia, sabe? Que você tá ali, ele tá coladinho no seu pé, e aí, melhor ainda, né? Ele se molda no formato do seu pé. Então, é uma combinação de duas tecnologias para esse novo lançamento, que faz com que cada tênis seja assim. A gente estava até falando isso, eu vi isso num canal, e cada tênis se torna assim, seu xodó para o seu pé, né? Porque se outra pessoa utilizar, né, o tênis se molda de acordo com a sua necessidade, do seu movimento, do que você está acostumado. E essas duas tecnologias em conjunto potencializam isso. O Flywire, né, deixando o seu pé mais estável e seguro, e o Flyknit dando essa sensação de conforto e respirabilidade. Sim. Ô, Fabi, agora vamos falar então Tem mais alguma pergunta? Não, eu ia só complementar isso que vocês já estavam falando mesmo. A sensação é justamente essa, de dar maior estabilidade, e principalmente quando você vai para a rua, que você tem buraco, nossa, você tem um percurso que pode ter um monte de desafios aí. É bom você ter um tênis que te dá esse movimento, mas ao mesmo tempo
abraça o seu pé, sabe? E em provas longas, eu costumo sentir meu pé mexendo muito e chega uma hora da cãibra, sabe? Então é muito bom quando o tênis tem um bom ajuste e ele movimenta junto com os pés, né? Porque depois lá do quilômetro 36, por aí, você começa a sentir cãibra de tanto que você movimentou. Isso é muito bom. Você, Rodrigo, tem mais alguma pergunta sobre Infinity Run antes da gente passar para o Invincible? Uma coisa que muitos corredores e corredoras perguntam para a gente é se os tênis da Nike têm alguma diferenciação de gênero. Porque o que acontece algumas vezes? Às vezes uma corredora usa um tamanho maior, 39, 40, e ela só encontra o tamanho masculino. E a mesma coisa acontece com os corredores que usam os tamanhos menores, né? O corredor que vai usar o 38, o 39, e aí o pessoal fica com a dúvida se existe alguma diferença de drop, alguma diferença do formato, do arco, né? Alguma diferenciação entre o modelo masculino e feminino, ou se é a mesma coisa, né? Só vai mudar realmente a questão do tamanho ali, né? Para que possa se fazer esse intercâmbio aí de modelos, né? Tanto o masculino e o feminino. Então, a Nike, dentro desse novo lançamento, não tem essa diferenciação. Ambos os tênis, para tanto o feminino quanto o masculino, eles são iguais. Muda, assim, um pouco na questão de peso, porque o masculino, às vezes, acaba sendo um pouco mais pesado que o feminino, mas isso a gente já sabe. Mas em questão, assim, da estética e tecnologia do tênis, não tem essa diferença. Existem tênis dentro da Nike, por exemplo, o Pegasus. O Pegasus 36, ele foi lançado, a sola do modelo feminino era uma sola diferente do modelo masculino, justamente para atender uma demanda que o público feminino estava pedindo em relação a esse tênis. Então, existem algumas diferenciações dependendo do tipo de lançamento e do que a gente ouviu também, né, do público feminino, do público masculino, para atender todos da melhor maneira, mas nesse lançamento, não, os tênis, eles são iguais, eles só diferenciam nisso, né, de peso, que o masculino acaba sendo um pouco mais pesado, mas em questão de tecnologia é exatamente igual, dando o mesmo amortecimento e conforto. Fabi, agora passando aqui para o Invincible, né, mas ainda com uma relação com o Infinity, o React, ele é um pouco mais firme do que o Zoom X, né? O Zoom X, ele é bem responsivo, né? A gente conhece do Vaporfly, do Pegasus Turbo, de vários modelos que levam o Zoom X, né? Mas se você, como ele não tem a placa, o Invincible, né? E ele tem um perfil de entressola mais alta, tem algum artifício, vamos dizer assim, para deixar o tênis mais estável? Então, o que, assim, às vezes até parece que é difícil diferenciar, porque ambas as tecnologias dos dois tênis, elas são muito parecidas, são poucos detalhes que diferenciam. Mas no Invincible também, a sola dele, né, ele tem a parte de baixo do tênis aqui, é muito grande e larga. Então, isso ajuda muito na estabilidade. Você, aqui na frente, tem a base larga, que ajuda a manter, o seu dedo tem espaço para apoiar e fazer todo o movimento das 3 passadas, né? Ele tem esse formato da sola, né, que a gente fala que é de cadeira de balanço, que te ajuda nas 3 fases da passada do corredor, e as 3 com essa base larga, te ajudando a ter estabilidade. A parte de cima feita também de Flyknit, que mantém o seu pé, por mais que ela seja mais molinha, realmente, quando você aperta, você compara os dois tênis, tanto o Infinity 2 quanto o Invincible, você repara que o Infinity 2, ele tem a parte de cima mais dura, digamos assim, mais estruturada do que o Invincible, mas o Invincible tem toda essa parte de respirabilidade que é, como eu falei, como eu estava falando do Infinity 2, que te ajuda a servir como se fosse uma meia, abraçando o seu pé, mantendo o seu pé estável dentro do tênis. Então, essas duas combinações de base larga, né, a base, vocês podem reparar que a base é bem larga. Então, com a base larga e o Flyknit aqui em cima, o seu pé, ele fica, por mais que a entressola seja alta, você tem uma grande quantidade de espuma, você consegue manter o seu pé estável porque você tem base de apoio, tanto no calcanhar quanto aqui na ponta do pé. Você tem base de apoio nos dedos e
enfim, toda a extensão da sola, né? Quando você vai fazer Nossa, eu adorei esse tênis. Eu adorei por ele ser grandão assim, né? Sim. É muito legal. E você percebe essa estabilidade mesmo do tênis. Acho que por ter essas bases mais largas, né? Ele foi inspirado no Vaporfly, né? O desenho do solado de ter a parte mais abertona, né? Isso mesmo, ele foi inspirado. Teve muito essa diferença. A gente recebeu muito essa pergunta quando ele foi lançado: de, nossa, ele tem Zoom X, a entressola é feita de Zoom X, ele não é da família Zoom. Como que funciona isso? E, na verdade, o Invincible, ele veio trazendo essa responsividade de uma forma mais democrática. Então, se você for comparar os dois lançamentos, o Invincible vai te dar mais isso, apesar da espuma React ter também, ela ser uma espuma que te ajuda também, ela tem isso na sua característica, de te ajudar em cada passada, mas a espuma mais responsiva é a espuma Zoom X, que é a espuma que a gente tem mais. Então, o Invincible, ele acaba sendo 33% mais responsivo do que o React, e, consequentemente, e a gente traz isso te ajudando a poder quebrar recordes e tudo mais, você ter mais essa energia de uma forma mais democrática. Então, quando você vai entrar dentro de família Zoom, por exemplo, os valores, a gente tem tênis de R$1.700, valores bem mais elevados, e a gente trouxe isso dentro do Invincible para que, né, logicamente tem o seu preço, da sua tecnologia, mas de uma forma que pudesse atender mais pessoas. Então, que fica naquela dúvida de esse tênis é só para quem vai correr em prova, não é para mim. E isso acaba, né, segmentando um pouco. E o Invincible não, ele é aquele tênis que é para todo mundo, literalmente, assim. Ele é aquele tênis para provar que todo mundo pode bater recordes, não precisa ser uma pessoa que corre maratona, então ele te dá essa estabilidade para que atenda a todos os públicos, quem sobrepeso, atenda o público feminino que gosta mais de tênis com mais amortecimento, né, de tudo que a gente ouve, de todos os lançamentos, o público feminino sempre volta com isso, pontuando nisso, de quero mais amortecimento, ou o amortecimento tá muito bom. Então, esse tênis, ele consegue abordar todos os públicos, literalmente. Tá sendo um incrível lançamento. É difícil, às vezes, na diferenciação, mas é incrível. Ele seria um tênis de treino, de rodagem pro Vaporfly, para o AlphaFly? Na verdade, o que a gente explica dessa família, elas se complementam, né? A gente tem fases. Então, o Infinity Run 2 começa naquele corredor mais iniciante, então ele te dá uma tecnologia que aguenta longas distâncias, mas ele é para aquele mais iniciante, então ele te dá muito amortecimento. Aí passa um pouco, você sobe um pouco mais sobe um pouco, né, as suas prioridades, vai para o Invincible, então ele tem 33% mais responsividade, então você começa a pensar nisso de, né, passar os seus limites, com cuidado ainda, e aí querendo ir para um nível maior do que o Invincible te dá, você começa a entrar na família Zoom. E aí você tem os outros tênis, que a família Zoom é composta por 4 modelos, né? Pegasus, Tempo, AlphaFly. E aí você entra nessa família para aí sim você começar a usar o Invincible para treino do dia a dia, aquele treino mais puxado. E aí você usa um Tempo Next por 100, por exemplo, para treinar para maratona e um AlphaFly para o dia da prova. Então é uma escadinha que você vai subindo em questão assim de prioridades na corrida. Como a Val gosta de falar, um tênis com Zoom X, a gente termina mais inteiro o longão, né? Sim, nossa, muito mais. Que bom saber disso. Rodrigo, qual é a sua pergunta sobre Invincible? Uma diferença básica, né, entre esses dois modelos é a questão do React e do Zoom X, e eu acho que são duas plataformas que entregam, sim, bastante amortecimento, só que o Zoom X, ele entrega, sim, muito retorno de energia, e é uma coisa bem acima das demais espumas que a Nike tem. É a espuma que entrega o maior retorno de energia, e eu acho que até por isso que ele causa esse efeito que o Edu e a Val falaram, de te deixar mais inteiro, de te poupar um pouco a energia, de te poupar um pouco a musculatura. Associado a isso, no Invincible, a gente tem um tênis que não é tão pesado assim, ele pesa 286 gramas, mais ou menos, do tamanho 41,
É um tênis que também tem bastante amortecimento e é estável. Teria mais algum recurso ou mais algum segredo do Invincible para que ele se torne talvez o melhor tênis que a Nike tem para longas distâncias, tirando apenas, claro, a família Zoom, né, o Vaporfly ou Alphafly? Olha, acho que você listou aí, você deu uma aula de características desse tênis. É exatamente o que você falou, exatamente o que ela falou também, quando você tem o Zoom X, né, na entressola, você sai mais inteiro mesmo, e a ideia é essa, porque você gasta menos energia, né, você tem os estudos dizem que você tem um retorno até de 95% da energia que você faz ali ao longo da passada, então é um retorno muito alto, né. Bom, esse tênis ele é incrível por si só, você listou bastante as características desse tênis. Eu diria que de pontos, assim, de mais alguma novidade, não teria. Mas eu acho válido a gente prestar muita atenção em coisas que ajudam não só na entressola, que foi até o que o Edu falou, do colarinho mais acolchoado, que isso ajuda muito durante a corrida, né? Você não ter preocupação nenhuma para você sentir a entressola do tênis mesmo, você sentir o poder que é o Zoom X no tênis. Então é tudo meio que se encaixa, né? Parece que nada, não tem nenhuma pontinha solta. O Fabi, a gente tem a ideia dessa live aqui de comparar os dois modelos, né? E uma coisa assim que eles têm em comum é o Cabe Down e Flyknit, né? Só que eu percebo assim que é um Flyknit um pouco diferente, né? Não são dois Flyknits idênticos, não é, Val? Pelo menos na sensação de corrida, assim, eles são diferentes. E no toque dele, né? Você toca assim, eles são diferentes. Não é um pouco mais áspero. Eles são diferentes ou é o mesmo tipo de composição da malha? Olha, isso não foi trazido pelos estudos deles terem um Flyknit, um tecido de Flyknit diferente. Mas eu acredito que o que traga um pouco isso seja a mistura também com o Flyware que tem no Infinity 2, que isso pode dar uma sensação um pouco diferente. Mas em si eles estão usando o mesmo Flyknit. O que pode, assim, mudar, eu acredito, que foi uma coisa que foi reforçada da primeira versão do Infinity para a segunda, nessa questão da quantidade de camadas de Flyknit, né? Na quantidade isso que eu ia falar. Na quantidade de camadas. Então, eu acredito que talvez não seja nem... que até o que dá essa sensação dele ser um pouquinho mais... Se você aperta, assim, aqui, você vê que ele é mais estruturado, digamos assim, né? Eu acredito que tem essa diferença. O primeiro modelo, ele tem isso também. Esse é o primeiro modelo, por mais que ele seja bem molinho, ele tem isso também na quantidade de camadas, que girava por volta de 3 camadas, e pode ser que não tenha essa quantidade de camadas no Invincible, mas é o mesmo Flyknit. E é bem respirável, né? Posso usar até em climas mais... Pô, a gente correu em Santos, lá naquele calorão. Verdade, né? Na praia. Mas ele é bem respirável. Você consegue ver, inclusive, assim, às vezes você coloca a mão, você consegue ver, assim, sabe, de levinho. Ele é bem respirável. É um tênis que ele literalmente atende em todos os momentos. Muito bom. Só pergunta, Valsa. A minha pergunta era essa, na verdade, era se ele podia ser um tênis para usar até em dias muito quentes, né? Porque, como você falou, qual é a melhor corrida? Quando você esquece que você tá esquece do tênis, né? Essa corrida tá tão bem encaixadinha que você não fica lembrando. E quando você lembra do tênis, quando tá quente, né? Quando começa a esquentar... Aí é ruim. Aí é horrível, porque você vai... A atenção toda parece que fica no pé. E você comentou que não, que ele é muito respirável, isso é importante. Falei, dá Rodrigo. uma agonia, né? Do pé quente ali, né? O Fabi, hoje a gente pode considerar o Invincible o tênis com mais amortecimento, até mais do que o Vomero 15? Na verdade, são tênis com tecnologias diferentes, né? O Vomero, ele, além do Zoom X, que fica só no calcanhar, ele tem uma unidade de Zoom Air ali na parte, né, da frente, no antepé. Então, são tênis um pouco diferentes, mas, assim, é mais difícil de comparar, são diferentes, né? São diferentes. Entregam
parecidas, assim, pontos parecidos, atende a longa distância, o Vomero também atende a longa distância, ele também traz isso da respirabilidade e da estabilidade, então eles atendem em pontos parecidos, mas a entressola é diferente, então eles atendem um pouco, vai muito mais do gosto da pessoa do corredor, né, eu acho o Vomero mais confortável do que o Invincible, mas a princípio o Invincible seria o tênis, assim, mais macio, que a gente, assim, mais combinando maciez, assim, conforto com retorno de energia seria o Invincible, e amortecimento, conforto puro seria o Infinity Run 2. Mas são tênis que atendem propostas parecidas, mas com tecnologias diferentes. Vai mais do estilo de corredor. Ô, Fabi, as mulheres têm, assim, não é estudo, tá? Não é comprovado nem nada, mas eu percebo que as mulheres caem mais do que os homens, talvez pela passada um pouco mais curtinha, ou ajuste de quadril, eu não sei te dizer, mas pelo menos a gente percebe que as mulheres acabam caindo mais que os homens, e elas normalmente procuram tênis com mais amortecimento, que sejam mais confortáveis. Um pouco por causa do sobrepeso, um pouco porque as distâncias são menores do que as dos homens, a gente está subindo, mas qual que você acha que vai agradar mais as mulheres? O Infinity Run ou 2 ou o Invincible? Eu acredito... foi o que eu falei, tudo varia muito do tipo de corredora que ela é, mas eu acredito que o Infinity Run 2 atenderia mais, porque, querendo ou não, o Invincible, ele tem essa preocupação nesse retorno de energia, não só no amortecimento. E o Infinity, não. O foco dele é justamente no seu amortecimento, é justamente em você ficar extremamente confortável correndo. Então, para o público feminino que gosta mais de tênis com mais conforto, que isso realmente é mesmo, você trouxe um ponto que acontece mesmo, a gente sente isso também, eu acredito que o Infinity atenderia melhor. Lógico que cada uma escolhe o que acha melhor, mas eu acredito que o Infinity 2 atenderia melhor justamente por ele não ter outra preocupação, né? Ele não ter nenhum outro ponto além que, por exemplo, o Invincible tem. O foco dele é no seu conforto. Então, ele tem essa quantidade mesmo, né, de espuma grande, que eu acredito que o público feminino goste mais. E de estrutura também, né? Eu acredito que dá como eu falei, dessa maior as mulheres têm uma estabilidade. tendência a pisar para dentro, pronar um pouco mais do que os homens, né? Dar essa estrutura toda, né? Exatamente por aqui, até como a gente estava mencionando agora há pouco, dele ser um pouquinho mais firme e o acolchoado aqui no colarinho. Eu acredito que o público feminino vai gostar mais desse tênis, assim. Meu ponto, mas eu posso trazer esse dado para vocês depois. Queremos. Rodrigo, sua última pergunta. Beleza. Uma coisa que as pessoas, né, já estão estranhando, isso não é só nos tênis da Nike, de todas as marcas, é a questão do preço, né? O preço dos tênis aqui no Brasil, infelizmente, sofreu uma alta, né? E é inevitável que, né, assim como os tênis, outros artigos importados também acabaram sofrendo reajuste, e isso nos leva para uma questão que eu acho muito importante, que é investir em produtos que sejam mais duráveis, né? Eu posso falar pelo Infinity Run 1, né, é um tênis que realmente, assim, até hoje, assim, é um dos tênis que eu mais uso, né, até porque é um dos que eu mais gosto. O cabedal dele continua extremamente íntegro, o React continua entregando a mesma resposta em amortecimento, conforto, o solado dele continua extremamente íntegro. A gente já tem corredores, né, inscritos nossos que já passaram dos 1.000 quilômetros com esse tênis aqui, aí continua plenamente, né, funcionando. E aí eu queria que você explicasse, bom, eu acredito que o Infinity Run 2, né, até porque ele não sofreu tantas mudanças assim, ele vai continuar sendo um tênis bastante durável, mas pro Invincible, né, o pessoal pode ter de repente alguma desconfiança e tal, né, para saber se ele realmente vai ser um tênis que vai durar bastante quilômetros, né, se eles vão poder usar ele por bastante tempo. Olha, esse não é a Nike, assim, não se posiciona muito com os tênis em questão de número de quilometragem, mas o Invincible também é um tênis super durável, assim, super. A mesma tecnologia que foi usada, né? Os mesmos insights que saíram desses testes para criar o primeiro modelo do Infinity e para dar continuidade e criar
modelo, a segunda versão, foram usados para fazer o Invincible também. Não é um número oficial, esse que eu vou falar, mas não assim, um número que trouxeram dos testes, mas por volta desse tênis, assim, facilmente atingiu os 500 quilômetros, assim, facilmente, assim, sem nada. Depois, eu falei que não é um número oficial, porque logicamente que depende muito de como você cuida do calçado também, né? Óbvio, de onde você usa, enfim. Tem muito essas questões, mas vai muito, ele chega assim, sem você sentir, parece, da mesma forma que você comprou no dia anterior, a entrega, no mínimo, 500 quilômetros. No mínimo, assim. Só um comentário para o pessoal entender, assim, que geralmente quando a espuma ela é mais macia, a ideia não é colocar uma borracha tão dura, porque fica um tênis esquisito, né? Então, nesses dois modelos que a gente está falando, ele tem uma borracha mais macia, com injeção de ar, só que isso não está comprometendo a durabilidade. Eu vejo, assim, tanto o Infinity 1, o Infinity 2, o Invincible, eles estão com uma duração bem boa, pelo menos não aparenta desgaste, né, até agora. Eu acho que já veio do Vaporfly, né? Quando veio o Next Percent, ele não tem um desgaste tão grande. O primeiro teve um desgaste bem intenso, aí à medida que foi melhorando, o segundo, terceiro Next já veio... acho que a preocupação de procurar materiais que durassem mais também, isso é importante. Sim. Esses tênis, eles são bem duráveis, a sola deles é bem durável, eles se mantêm, assim, bem por muito tempo, assim, da corrida. Eu particularmente, não... Lógico, conheço várias pessoas que usam muito, e logicamente que a partir, né, quando você usa muito, o tênis nunca fica 100% igual quando você tirou da caixa, óbvio, mas não, eu nunca ouvi, assim, por exemplo, reclamação em relação a isso, assim, sabe? Ele é um tênis bem durável, ele entrega bastante, assim, cumpre tudo que tá ali de check, sabe? Na hora que você vai comprar, tudo cumpre perfeitamente. E isso pro Invincible também, né? Porque o Invincible tem essa diferença no retorno de energia, mas a base do estudo foi a mesma, né? Logicamente que o estudo foi refeito para lançar uma segunda versão do Infinity, mas a base veio do mesmo lugar, dos mesmos testes, né? Então, ele só somou essa questão da responsividade, mas em questão de durabilidade, ele segue no mesmo padrão do Infinity 2, desculpa. Bom, todas as informações vão estar aqui na descrição. E também, Rodrigo, a gente não pode deixar de falar do nosso grupo no Telegram. Qual que é o nosso grupo, Rodrigo? Acesse lá t.me/têniscertocupons, você vai entrar num grupo que já tem mais de 45 mil pessoas acompanhando promoções de tênis, acessórios e vestuários. A gente fica o dia inteiro pesquisando promoções e toda vez que a gente posta uma promoção lá, o pessoal realmente aproveita. Tá? É o momento de pesquisar promoções, a gente sabe que os produtos estão ficando um pouco mais caros, então quando aparece uma boa promoção, a galera aproveita mesmo, e você também pode baixar o Telegram para o seu smartphone, é um programa gratuito de troca de mensagens, assim como o WhatsApp, lá dentro tem os grupos, você entra lá no nosso grupo de cupons, é totalmente gratuito, e você vai acompanhar ali ao vivo, toda vez que a gente colocar uma promoção de tênis, tá? E se for o modelo que você está procurando, você vai economizar aí um bom dinheiro. Acesse lá t.me/têniscertocupons. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Infinity Run 2 e também sobre o Invincible, nós já gravamos o review, tá no canal. Lá a gente fala um pouquinho sobre os detalhes, o que a gente achou do tênis. Então, dá uma olhada, só dá uma procurada aí no Google, você vai achar os nossos vídeos, né, Val? Sim. E eu queria agradecer a Fabi, agradecer a Nike, porque é muito legal sempre quando a gente faz essas conversas, e eu espero que a gente possa falar dos futuros lançamentos, né, de Pegasus, de Vaporfly, de tudo que vier aí esse ano. Saudades dos eventos que tinham de lançamentos da Nike, sensacionais. Já fomos em túnel, já fomos na Serra da Cantareira. Eu já fui para Itália. Eu já estive lá. Já fui para o México. Exato, no México já estivemos em eventos já estive lá assistindo Breaking Two. Saudades desses eventos. Enquanto não acontecem, ficamos no online, mas não tira o brilho do lançamento. Já cruzamos com Mofara, já cruzamos com Kipchoge. Já corri com John Benoit, corri, nossa, com Paula Radcliffe. Paula Radcliffe. Você está achando que temos história neste canal. É isso aí, Fabi, muito obrigado. Obrigada, Fabi. Espero que a gente possa gravar novamente. Obrigada, gente.
Obrigada mesmo pelo convite, eu adorei. Vai ter muito lançamento incrível vindo aí, não vou falar, mas vai ter muito lançamento maravilhoso aí. Nem um e aí, spoilerzinho? Não pode, nem um spoilerzinho não pode. Não pode. Aguenta o coração que vai. Aguenta o coração que vai sair, calma. Tá, a gente tá em pandemia, mas vai ter muita coisa boa vindo aí pra, né, a gente já, quando todo mundo puder voltar em evento, viajar para Itália de novo, todo mundo já vai estar cheio de opção. Vai ficar tranquilo. Vai ter muito vídeo ainda pra gente fazer. Pessoal, lembrando que essa live também está disponível no Spotify. Segue a gente lá para você escutar as nossas conversas todas as semanas também aí no seu agregador. Ok? Obrigado, Fabri. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Val. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.